Gente, olha, superar o luto não é tarefa fácil. Pode levar muito tempo, mas cada pessoa tem o seu próprio tempo. Empatia e acolhimento podem ajudar muito a quem está passando por esse momento de perda. A superação do luto é o tema do quadro O que eu faço, doutor? Já se passaram 9 meses desde a morte do Simon Jordan. O marido da Débora, que tinha 38 anos, perdeu a vida para a Covid. E o tamanho do vazio para ela é até difícil de mensurar. O luto é assim, né? A gente acorda e não tem perspectiva. A gente olha para cima, meu Deus, o que vai ser de mim? Meu Deus, é verdade? Meu Deus, é um filme? Meu Deus, eu estou sonhando, né? E é assim. E devido a isso, ao julgamento das pessoas, eu me tornei uma pessoa mais restrita. Hoje minha vida é mais restrita, tudo meu virou mais restrito. Depois de 18 anos de convivência, a ruptura do vínculo de uma forma tão dolorosa mexeu completamente com a vida da Débora, que também pegou Covid no mesmo período, mas conseguiu se recuperar. Como se não bastasse a dor da perda, ela enfrenta o julgamento e a cobrança das pessoas para seguir em frente, superar o ocorrido, como se isso pudesse ocorrer num passe de mágica. Todo esse contexto levou a um quadro de depressão, que ela segue tratando. Eu tive uma depressão, né, porque as pessoas continuam com o julgamento, as pessoas acham que a partir do 7º dia a gente já tem que estar bem, a gente já tem que estar levando a vida, principalmente eu que tenho uma filha adotiva com ele, né, que é a Débora. E as pessoas acham que a gente tem que levar uma vida, e não é assim. A dor do luto ela é subjetiva, cada um tem a sua dor, né? E apesar dos especialistas e da literatura dizer que a dor do luto, a quantidade dela, vai de acordo com a afinidade que você tinha com a pessoa, eu não concordo com isso. Há quem diga que perder um filho é pior do que perder um marido, quem perder um pai é pior. Não, a dor é subjetiva. A psicologia defende que a empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro, entender sentimentos e ideias dos que estão à nossa volta. Muitas vezes, ao se deparar com alguém que está enfrentando o processo de luto, a gente diz frases como: não fique assim, seja forte, isso vai passar. Mas nem sempre isso ajuda. Esta psicóloga reforça que cada pessoa reage de uma forma ao luto. É algo muito pessoal e que precisa ser respeitado. Para quem convive de perto com a pessoa que perdeu alguém próximo que amava, ela diz que o mais importante é dar acolhimento. Às vezes as pessoas se preocupam muito de ter algo certo para falar naquele momento, né? De ter algo que vai fazer com que aquela dor do outro passe. E não é sobre isso, né? Na verdade, a gente se conectar a esse sentimento, né? Dar essa escuta, que é algo muito importante que nós podemos dar nesse momento. Apenas ouvir de forma genuína, de forma verdadeira, né? A escuta, sem julgamento, sem comparações, né? Criar esse espaço de conexão, criar um espaço de sinceridade, onde o outro consiga se abrir verdadeiramente, se sentir acolhido. O Carlos perdeu a ex-esposa um dia depois do casamento. Claro que uma situação dessa deixa marcas profundas, mas ele encontrou forças para seguir. Hoje está em outro relacionamento, mas lembra que no caso dele havia uma incompreensão por parte de algumas pessoas sobre a forma como ele encarou o luto. As pessoas acham que a pessoa precisa sofrer, entrar numa depressão, vamos supor. Só que algumas pessoas elas não conseguem assimilar tudo isso rapidamente como eu consegui. E o que eu poderia estar passando de ensinamento é que as pessoas precisam respeitar, precisam aceitar a condição do outro, né? Precisam ajudar de maneira positiva, levar para a igreja, levar para um lazer, entendeu? Uma conversa, trazer outros assuntos que não seja aquele assunto do luto. Mais uma vez, o julgamento perturba tanto a nossa sociedade, né? Até mesmo em um momento de luto, as pessoas insistem em fazer isso. Vamos conversar mais ainda sobre esse assunto com o médico psiquiatra Vicente Gomes, que está sempre aqui comigo às segundas-feiras. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos.
Esse julgamento, ele começa ainda lá no velório, ainda lá no enterro, de algumas pessoas que acham que quem chora mais é quem sofre mais. Como lidar com isso, doutor? É isso, a gente precisa entender que o luto a gente não pode correlacionar apenas com um evento. O luto ele é um processo, tá? Há toda uma série de acontecimentos onde cada um vai lidar da sua forma, dependendo do seu momento, da sua capacidade de resiliência, da sua personalidade, tá? E existe aquela fase inicial que é comum para todos, que é aquela reação de choque. E aí é que tá, esse momento é um momento crítico, porque tem gente que vai entrar em prantos, vai chorar, vai desabar, vai ter gente que vai ficar calada ali com aquela reação mais apática, não vai expressar nada naquele momento, vai ter gente que vai ter aquela reação de revolta, tá? Então tem pessoas ali que exatamente começam a já criticar desde esse momento, tá calado demais, não tá chorando, vamos respeitar. Não julgar, entender que cada um tem o seu momento, a sua percepção, a sua atuação perante aquela perda. E isso não mede o sentimento que aquela pessoa tem por quem faleceu. Isso, exatamente. Até porque isso não segue uma sequência cronológica das fases do luto. Então cada um vai viver a sua fase no seu momento. Agora sim, vamos falar sobre acolhimento propriamente dito. O Edgar Neto, na reportagem, falou sobre algumas frases que as pessoas falam achando que estão contribuindo. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, bem didaticamente, doutor, que frases não devem ser ditas e o que pode ser dito, que pode de fato contribuir e ajudar. Às vezes a pessoa fala algo até que tem uma boa intenção de ajudar, de fazer com que a situação fique mais leve, mas às vezes maltrata muito, tá? Então esse tipo de frase, você é forte, não fale isso, fulano de tal não gostaria de escutar isso. A gente precisa respeitar aquele momento da pessoa, entender que ela tem aquela necessidade, tá? Então, ao invés de a gente falar alguma coisa, o ideal seria o quê? Tá ali pertinho, ao lado, acompanhando, né? Para que se ela precisar, você tá ali ao lado, ela sentir o seu apoio, sentir que tem ali alguém ao lado. E não colocar, não falar nada, não criticar, não julgar. O ideal seria exatamente a pessoa estar ali ao lado, tá? Muitas vezes a pessoa não precisa falar quem está ali passando por um luto, e sim, ela não precisa escutar, mas ela precisa falar, desabafar naquele momento. É curioso porque existe uma pressão tanto para que as pessoas sofram mais, ou aparentemente sofram mais, como existe uma pressão, como a gente também viu na reportagem, para que as pessoas superem o mais rápido possível. A gente viu as duas situações, não é isso, doutor? Isso, e cada coisa tem o seu tempo, tá? Às vezes a gente escuta a pessoa que passou ali, perdeu um ente querido, de repente não teve ali aquele momento, ou pelo menos não demonstrou aquela fase, e aí lá na frente um outro acontecimento, por exemplo, perde um cachorrinho, fulano de tal agora perdeu um animal de estimação e está chorando, e na época do parente não chorou. Não, gente, não é isso. Às vezes é o sentimento que está ali guardado, exatamente pode ter aquele sentimento não ter sido resolvido naquela fase. E às vezes ela vai manifestar isso numa perda seguinte. A gente precisa ter muito cuidado. Entre as entrevistadas da reportagem, a gente viu que uma delas, que por conta daquela pressão que ela sofreu, terminou desenvolvendo depressão. De que forma isso chega ao nosso cérebro e que problemas podem surgir aí na nossa saúde mental? A partir do momento que a pessoa ela não consegue exatamente lidar com aquilo da melhor forma, não desabafa, não exatamente extravasa aquele conteúdo que está ali armazenado, aquela pressão, aquela coisa negativa, ela vai acumulando, ela vai guardando. Isso pode o quê? Causar um prejuízo a nível do funcionamento cerebral. Algumas substâncias podem estar sendo prejudicadas em termos de funcionamento, tá? Ativadas demais, desativadas, e isso, claro, dependendo também de cada pessoa. Isso pode levar, sim, a um quadro depressivo. Lembrar que esse quadro depressivo é um quadro reversível, tá? Com terapia, com uso de medicamentos, que pode levar a pessoa a ter uma qualidade de vida normal. No momento de um velório, por exemplo, de um luto ali, pelo menos nos primeiros dias, muitas pessoas tomam medicações para ficarem mais calmas, tranquilizantes, por exemplo. Eu queria que o senhor orientasse a população sobre a utilização desses medicamentos, o perigo da automedicação e o que fazer caso uma pessoa esteja realmente mais prejudicada e que precise realmente de um auxílio médico. O ideal é ter bastante cuidado, principalmente com a automedicação,
tá? Não é porque seu parente, seu vizinho usa um remedinho ali que você também vai se dar bem com aquilo e não vai ter nenhum problema, tá? Quando é que a pessoa vai precisar desse auxílio? Depende, tá? Tem gente que realmente precisa ali naquele momento imediato, tá? Foi uma perda súbita, foi ali realmente um trauma intenso que ela passou naquele momento. Ela precisa, às vezes, de uma medicação, de um ansiolítico para dar uma relaxada, para tentar encarar aquilo de uma forma mais tranquila. Mas a gente recomenda um acompanhamento, tá? Precisa de alguém naquele momento, vai procurar um profissional capacitado, um especialista, para poder lhe ajudar para que você consiga enfrentar aquilo com segurança e que não lhe traga nenhum tipo de prejuízo. Esse prejuízo poderia ser o quê, doutor? Um vício? Às vezes a pessoa ela pode tomar medicação, ela pode ter alguma reação, de repente ela toma algum remédio para pressão, para diabetes, ela pode ter um aumento de pressão, pode ter uma queda de pressão, ela pode começar a tomar esse remédio constantemente, pode levar a uma certa dependência, tá? Então, ter cuidado porque existem vários tipos de reações. Então, cada pessoa realmente necessita ali de uma abordagem específica para que seja conduzido isso com segurança. Muito obrigado, então, pela entrevista, Dr. Vicente Gomes, médico psiquiatra, sempre aqui conosco no nosso quadro Que Eu Faço, doutor. Bom dia. Eu que agradeço a todos, uma excelente semana.